Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o fascismo. Quero conversar com vocês sobre o fascismo tendo em vista duas grandes necessidades. A primeira diz respeito ao tema. Nós estamos aí presenciando muitos acontecimentos no mundo e no Brasil que envolvem essa discussão na política. E para você, estudante que vai fazer o Enem, sem dúvida, é um tema de fundamental importância. Ou seja, refletir sobre ditaduras, governos autoritários e governos repressores na história. Eu lembro a você para você se inscrever no canal, para você curtir e compartilhar este vídeo. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de pensar com vocês é sobre a definição. O fascismo é um regime muito difícil de ser definido. Os maiores especialistas do assunto divergem em sua definição e em sua classificação. De maneira geral, eu gosto sempre de lembrar de três principais atores. O primeiro deles é Emilio Gentili, um italiano que é hoje considerado o maior especialista em fascismo no mundo. O segundo é Hannah Arendt, que escreveu o livro, As Origens do Totalitarismo, e é sem dúvida uma das maiores referências no que diz respeito a regimes totalitários. Um terceiro autor é Robert Paxton, que escreveu o livro A Anatomia do Fascismo. Com esses três autores, nós temos uma boa base para nós refletirmos sobre o que é o fascismo, ou seja, a sua definição, e como governos totalitários e autoritários se desenvolveram e se desenvolvem no mundo. Para esses três atores, nós só podemos falar em fascismo, em nazismo e em comunismo em situações muito específicas da história. Por exemplo, acerca do fascismo, só podemos definir fascismo na Itália, nazismo na Alemanha e comunismo na Rússia. É evidente que existem alguns desdobramentos destes governos em outros países, mas é aí que nós temos a divergência. Para alguns autores, fascismo apenas na Itália. Para outros, nós podemos ter a aplicação de características fascistas em outros países. O importante é perceber que, historicamente falando, nós temos uma definição técnica e correta do fascismo, do nazismo e do comunismo naquele mundo que já passou, ou seja, na Itália, na Alemanha e na Rússia. Para todos os efeitos, podemos definir, sim, que os governos atuais que se inspiram nesses ideais fascista, nazista e comunista podem ser, sim, classificados como governos autoritários. Ou seja, uma coisa é o fascismo, outra coisa é o nazismo, outra coisa ainda é o comunismo e outra coisa são governos autoritários que aplicam características desse tipo de governo na sociedade contemporânea. E é importante nós percebermos que características são essas. Bem, eu lembro a você que você pode acessar o meu blog e lá você tem acesso a dois textos, Fascistas, parte 1 e Fascistas, parte 2. Nele eu desenvolvo todas as ideias que são pertinentes para que nós possamos compreender o fascismo. Nesse texto, eu cito as principais características do que é um governo fascista e do que são governos totalitários. Eu vou citar alguns trechos para vocês. Por exemplo, nos livros A Origem do Totalitarismo, de Hannah Arendt, e Na Anatomia do Fascismo, de Robert Paxton, nós temos algumas características bem específicas, como, por exemplo, o nacionalismo exacerbado, o estatismo, ou seja, um grande poder do Estado, a crítica ao comunismo ou aquele socialismo que surgiu ali a partir dos movimentos marxistas, por exemplo,
A crítica ao liberalismo, expurgos, o que seria isso? Seria perseguição a minorias, perseguição à mídia, por exemplo, ou completa censura, movimento de massas, onde os seguidores têm pouca crítica ao movimento que pertence, o apoio das elites, a transcendência, ou seja, um desejo de construir uma sociedade ideal, a violência, o militarismo e, claro, o próprio racismo, como podemos ver no regime nazista da Alemanha. Portanto, quando nós citamos essas características, nós podemos estar nos referindo especificamente a um governo fascista da época italiana, de Benito Mussolini, a um governo nazista de Adolf Hitler, ou até mesmo a regimes comunistas, como o próprio Stalin aplicou na União Soviética. É verdade que o tema é muito complexo, porque isso tem nos levado a profundas reflexões sobre a democracia. Mas um primeiro ponto para entender regimes autoritários ou regimes totalitários é compreender que ele tem características pertinentes para cada período. O fato é que é importante nós sabermos que o fascismo, tecnicamente falando, se refere à Itália de Mussolini, o nazismo a Adolf Hitler e aquele comunismo aplicado como ditadura a Stalin. E hoje existem regimes autoritários que se inspiram nesses governos totalitários. Também é importante saber que quando eu falo totalitarismo, eu estou me referindo especificamente a esses movimentos que aconteceram no período pós Segunda Guerra Mundial e, obviamente, foram causadores também da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, esse foi mais um vídeo tratando de forma bem sucinta sobre o que é o fascismo e como regimes autoritários se aplicam em nossa sociedade hoje. Eu lembro a você para você se inscrever no canal, para você curtir esse vídeo, para você compartilhar. Valeu, pessoal, e até a próxima.